Ontem, Jesus, no Evangelho, perguntou: o que as pessoas dizem a meu respeito? Ah, João Batista, Elias, Jeremias, uns profetas. E vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus completa, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta pedra, rocha, Quefas, eu vou edificar a minha igreja. E hoje a gente viu aí o exemplo, Jesus, Natanael, Bartolomeu, né, ou Bartolomeu, né, o nome era Bartolomeu, Bar é filho, Ptolomeu podia ser Talmai, ou Ptolomeu, filho de Ptolomeu, ou filho de Talmai, Bartolomeu, mas aí recebeu o título de Natanael, né, Natanael, ou seja, Deus dá, Deus oferece, Deus se faz presente. Esse é Natanael. Um grande apóstolo, foi evangelizar, foi para a Índia, né? Diz que ele ficou preso lá na Armênia, deu a sua vida por Cristo, diz que esfolaram Bartolomeu, né? Tiraram toda a pele de Bartolomeu. Tanto é verdade que os quadros que aparecem de São Bartolomeu é justamente ele próprio segurando a própria pele, né? Para dizer assim, entregou a sua vida por Cristo, né? Lá na época de perseguição. Mas de tudo isso é bom a gente repensar um pouquinho sobre a nossa igreja. Todos nós temos a nossa identidade, nós temos a nossa carteira de identidade, e tem 4 coisas em nossa carteira de identidade. Alguém tem uma carteira de identidade por aí? Alguém tem algum documento assim para mostrar, para exemplificar? Então quem tem já mostra, levanta a mão que o câmera vai atrás, viu? Carteira de identidade, né? Na nossa carteira de identidade a gente tem 4 coisas que é só nossa, né? Isso, mostra aí o, né? Eu posso pegar aí, vem câmera, corta aqui porque né? Vou pegar aqui, né? Daqui a tua aqui, Valmir, né? O próprio câmera que está me mostrando entregou a carteirinha aqui. Aqui é a carteira do Valmir. Fica tranquilo, Valmir, não vou mostrar toda os teus dados, enfim, a idade de nascimento, a tua idade, enfim. Mas quando a gente tem a nossa carteira de identidade, 4 coisas que estão aqui que são só nossas, né? Primeiro, o nosso nome. O nosso nome é nosso, está aqui. O nome do Valmir, está escrito aqui, está ali, ó, o nome do Valmir. Segundo, a foto. A foto, tem a foto, né? Tem, né, a nossa assinatura, né? Tem o nosso nome, a nossa foto, a nossa assinatura e o número, né? O número. São 4 coisas, assim. Tá o pai, a mãe, enfim, assim, mas o pai e a mãe é o nome deles, né? É o nome deles. Mas o que é nosso, o que é meu, o que é seu, primeiro, na nossa identidade, está o nosso nome, a nossa assinatura, a nossa foto e o número que a gente recebe. Essas são as características da nossa identidade. A nossa igreja é a mesma coisa, minha gente. A nossa igreja é a mesma coisa. Tem 4 coisas, né? 4 coisas que identificam a nossa igreja católica, apostólica e romana. Que é justamente a gente reza no credo, quando a gente reza o credo. Tem o credo apostólico e tem o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo maior, né? E lá tem 4 notas de nossa igreja. Una, santa, católica e apostólica. Una, santa, católica e apostólica. São as 4 notas de nossa igreja, né? Una, santa, católica e apostólica. Una, nossa igreja é una, claro. Nós temos 3 características da unidade de nossa igreja. A primeira, unidade de governo. Unidade de governo. A gente sabe quem é o Papa, quem são os bispos, quem são os padres, diáconos. Existe uma unidade de governo, a gente sabe quem é quem. A gente sabe quem é quem. E a gente tem que respeitar e amar essa identidade, essa unidade de governo. Outra unidade, eu estou falando da primeira característica, unidade. Unidade de governo, unidade de doutrina. A gente tem a nossa doutrina, a gente ensina a nossa doutrina, tem o nosso catecismo, enfim, a nossa doutrina, unidade de doutrina. A gente não pode inventar qualquer coisa, tem que respeitar o que a igreja sempre ensinou. Então, unidade de governo, unidade de doutrina, outra unidade de liturgia. Eu posso não saber falar o inglês,
Eu posso não saber falar francês, posso não saber falar alemão, mas se eu entrar em qualquer igreja, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu sei o que está acontecendo na missa. Eu posso não saber o idioma, mas eu sei que aquele momento é a entrada, é o canto de penitência, é o ofertório, é a comunhão. Eu sei, porque existe uma unidade de liturgia. Então, a unidade de governo, de doutrina e de liturgia. Isso só para falar da unidade. Primeira característica, una, santa, católica e apostólica. Una, santa. Nossa igreja é santa. Mas muitos dizem, nós somos pecadores, Frei. Nossa igreja é santa. A nossa igreja, nós precisamos de conversão. Nós somos santos e pecadores. Mas a nossa igreja é santa, porque a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Como é que a igreja vai ser pecadora se a cabeça é santa? Não, toda a igreja é santa. Nós precisamos de conversão, mas a igreja é santa. Una, santa, católica. Palavra católica, é importante a gente entender. Católica vem do grego, kataholos. Holos significa totalidade, universalidade, segunda universalidade. Então, Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa igreja é católica, nasceu católica. Já nasceu com esse mandato de Cristo de anunciar o evangelho a toda criatura. Então, a nossa igreja nasceu nas páginas do evangelho o princípio católico. Quando Jesus perguntou para Pedro ontem, o que dizem as pessoas? Aí Jesus falou assim, tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Perceba que Jesus não disse as minhas igrejas, Jesus disse a minha igreja. É o princípio da universalidade, ide por todo mundo. Então o princípio católico, nossa igreja já nasceu católica, né? Una, santa, católica, e falta a quarta característica, apostólica. O fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos. Por isso que hoje, São Bartolomeu, um dos apóstolos. Então, a nossa igreja nasceu sobre esse fundamento dos apóstolos. Tem tradição. A gente conhece o primeiro Pedro. A gente conhece Pedro. Qual é o último Pedro? Qual é o Pedro mais recente que a gente tem? O Pedro mais recente que a gente tem nome, Francisco. Então, de Pedro a Francisco é Pedro. Então, essa sucessão apostólica. Por isso que a gente tem que amar, respeitar, conhecer. Quando a gente conhece, quando a gente dá um tempinho para a gente conhecer, a gente ama. Então, una, santa, católica e apostólica. As 4 notas de nossa igreja. Unidade, a santidade, né, a catolicidade e justamente a apostolicidade que veio dos apóstolos, a origem dos apóstolos. Eu fiz questão de dizer hoje na festa de São Bartolomeu, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a nossa igreja, amar ainda mais a nossa igreja. E como é bonito a gente poder fazer parte dessa igreja que foi fundada por Cristo. Temos defeitos como seres humanos? Temos, mas precisamos melhorar, porque a santidade vem de Cristo. E quanto mais postura, atitude, respeito, maturidade, vamos defendendo a nossa igreja, vamos respeitando a nossa igreja, vamos amando a nossa igreja e vamos sendo igreja. Isso é importante. Por isso que a gente não troca, não podemos trocar nossa fé por qualquer fé, porque a nossa fé está fundamentada nos apóstolos que vieram lá de tempo de Cristo, porque está fundamentada em Jesus Cristo. Amém?